ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a igualdade perante o túmulo, das perguntas 823 a 824. Na pergunta 823, de onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Aqueles monumentos grandiosos, que quanto mais poder, quanto mais dinheiro tem o homem, maior os monumentos, maior as homenagens. E eles respondem, último ato de orgulho da pessoa querer perpetuar o seu nome. Último ato de orgulho, porque para o ser que é imortal, para o ser que é eterno, não há por que se fixar a uma determinada encarnação, ao orgulho e pompa e circunstância das homenagens que vão prestar ao seu corpo. Na pergunta 823A, mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória do que ao próprio defunto? Né? Kardec dizendo, não, mas não são os parentes que vão lá e compram e fazem grandes enterros e fazem grandes homenagens e fazem muitas vezes estátuas para homenagear o defunto. E eles respondem, isso é o orgulho dos parentes desejosos de se glorificarem a si mesmos. Ó sim! Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Então, aquele que está enterrando, olhem como eu sou bonzinho, olhem como eu amava essa pessoa, estou fazendo homenagens a essas pessoas. E isso acontece com muita facilidade. Então, elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação da riqueza. Essas homenagens que são feitas, muitas vezes, é por pura ostentação. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que lhe não pode colocar sobre o túmulo nem uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Então, essas pessoas que foram muito homenageadas, será que vão continuar a ser lembradas pelos seus familiares? Vão ser amadas, vão fazer orações por elas? Não orações pagas por terceiros, mas pelos próprios familiares, aquele desejo do bem, que a pessoa esteja bem no plano espiritual? E isso é o que acontece com aqueles que sabem cultivar o amor em torno de si, na sua vida, entre os seus. Então, esses vão ser lembrados com carinho pelas pessoas. E essa é a verdadeira homenagem que representa para o plano espiritual. E na pergunta 824, reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? E eles respondem que não, quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem. É justo e de bom exemplo. Então, aqueles que realmente fizeram o bem pela humanidade, fizeram coisas boas, eles devem ser homenageados, até porque servem de exemplo para a humanidade. Tudo que de bom fizeram vai servir para estimular aos outros o que eles têm de melhor para desenvolver. Então, essas homenagens são justas, são boas perante a espiritualidade. Kardec faz uma nota. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. Então, na hora da morte, todos se igualam. E nenhuma condição material, nenhuma condição de poder, de conquista, nenhum título vai ser levado em conta. E sim o que a pessoa realmente é, e o que ela fez de bom. O tempo os destruirá como lhe consumirá o corpo. As homenagens que são feitas pelos ricos, por aqueles que têm oportunidade de fazer grandes enterros, né? Assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más.
A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Então, essa hora do desencarne, por mais homenagens que sejam feitas, por mais preces pagas que sejam feitas, não vai garantir ao espírito uma boa condição no plano espiritual. O que vai lhe garantir que ele tenha uma boa situação no plano espiritual é o bem que ele faz com os recursos que ele tem. Nós vamos encontrar no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 1, no item 13, um trecho que vai nos alertar bem em relação a isso. O estado do espírito no momento da morte pode resumir-se assim: o espírito sofre tanto mais quanto o despreendimento do perispírito é mais lento. A prontidão do despreendimento, quer dizer, a rapidez com que o perispírito se desprende do corpo físico, é proporcional ao grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de todo o sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. Então, o que vai realmente fazer a diferença na hora da morte não são as homenagens que são feitas, não são as preces pagas que são realizadas. É a condição do próprio espírito, aquilo que ele fez de bom na vida é que vai lhe garantir uma passagem suave, um despreendimento do corpo físico mais rápido. Também no Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 4, dos espíritos sofredores, nós temos um testemunho do espírito de Novel, dizendo assim: vou te contar o que sofri quando morri. Meu espírito, retido no meu corpo por laços materiais, teve muita dificuldade para se separar dele, o que foi uma primeira e rude angústia. A vida que eu deixara aos 24 anos estava ainda tão forte em mim que não acreditava na sua perda. Procurava meu corpo e estava espantado e assustado por me ver perdido no meio daquela multidão de sombras. Enfim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas que cometerem em todas as minhas encarnações me atingiram de repente. Uma luz implacável iluminou os mais secretos recônditos da minha alma, que se sentiu nua e depois tomada de vergonha esmagadora. Então, esse espírito dizendo assim, que quando ele desencarnou, ele viu a sua condição inferior, a tristeza da sua condição inferior, dos males que ele havia feito. Ele tomou consciência dos males que ele havia realizado, do quanto ele aproveitou mal a sua encarnação. E assim ele sofreu, foi um dos testemunhos de um espírito sofredor do livro O Céu e o Inferno, que é um livro maravilhoso da codificação e que precisa ser lido e estudado, porque ali estão os testemunhos de vários tipos de espíritos, espíritos na condição de espíritos felizes, de espíritos bons, e de espíritos sofredores, de espíritos suicidas. Então é um campo de aprendizado muito grande e que vai nos ajudar e nos alertar em relação a várias situações que muitas vezes nós mesmos vivemos no nosso dia a dia. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.